Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegres, irmãos, porque hoje é um dia muito especial, hoje é o dia dos pais, em que os pais recebem dos filhos, recebem da esposa um abraço apertado, alguns ganham um presentinho e podem se alegrar que o maior presente que eles têm são seus filhos. Eu vou deixar para a noite a mensagem aos pais, mas nesta manhã quero agradecer a Deus pela vida de vocês pais que fazem parte desta igreja, que muito alegra o meu coração pela vida de vocês, pela atitude de vocês e por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, meus queridos pais. Nesta manhã, eu queria compartilhar não somente com os pais, mas também com todos os irmãos, com a igreja, sobre a experiência que Nicodemos teve com o Senhor Jesus Cristo. E está registrado aqui em João capítulo 3, vamos fazer a leitura do versículos 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouvem a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, problemas todos temos. Quem não tem problema? A grande questão é como resolver o problema. Ou como podemos resolver os problemas. Na nossa jornada terrena, temos problemas todos os dias. Daí vem o amadurecimento. Vocês percebem que no início de nossa vida a gente acha difícil tudo? Os pais sabem muito bem o que eu estou dizendo, que tudo que fala para os filhos parece que tudo é difícil. Mas conviver com a vivência, a gente vai vendo que vamos resolver os problemas. E a grande questão é que nós temos que resolver o problema da melhor maneira, a melhor solução. E aí é onde muitas vezes acontecem problemas, discordâncias, porque um acha que poderia ter feito assim, o outro acha que poderia ter feito assado, mas, na verdade, quem está com o problema tem que buscar resolver, solucionar da melhor maneira possível. E a experiência a qual nós adquirimos no transcorrer da nossa jornada é muito importante para escolhermos a melhor maneira ou a melhor solução. E quando nós falamos de problema, há um problema muito grande na humanidade. Eu quase iria dizer que não há solução. É o problema do pecado. O pecado separa o Criador da criação. Por que eu disse quase? Porque os homens acham que não há solução para esse problema. E nós, amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos que há solução sim para o pecado. Você já conversou com algumas pessoas e eles dizem: tudo tem solução, menos para a morte. E nós
salvos em Jesus, podemos dizer, até para a morte há solução. Porque, na verdade, a morte para o cristão não é um problema. A morte, ela é a solução para que a gente saia dessa vida aqui da terra e passe a morar no céu. Então, a morte não é um problema. A morte é um alívio, até podemos assim dizer. E no texto que nós acabamos de ler, e que vamos atentar, é sobre um homem que sabia do seu problema, o pecado. Tentou resolver pela religiosidade. Oh, meus irmãos, quantas pessoas têm tentado resolver o problema do pecado através da religiosidade? A gente vê pessoas muito religiosas. E a religião ensina que você tem que ser bom. Eu não vi nenhuma religião que ensina você a ser mal. Todas as religiões ensinam que você tem que ser bom. E as pessoas tentam ser boas. Mas você percebe que, por mais que a gente tente agir corretamente, ser bom, a gente não é bom. Mas Nicodemos viu que a religiosidade não era a solução. Então procurou quem pode solucionar o problema. Irmãos, é interessante nós vermos que quando temos um problema e verdadeiramente no nosso coração queremos buscar a solução por aquele problema, nós temos que ver em quem buscar a solução. E Nicodemos, esse homem pecador, ele era um homem rico, um homem importante, príncipe dos judeus, uma pessoa influente. Vemos que Nicodemos e José de Arimateia foram até Pilatos, pediram o corpo de Jesus, prepararam o corpo de Jesus e o sepultaram. Então Nicodemos tinha contato ali com os escribas, com os saduceus religiosos. Provavelmente Nicodemos devia ser de um alto grau ali da sua religiosidade. A falta de salvação é o maior problema da humanidade. É o maior problema que o homem tem. E, portanto, a salvação é a solução da humanidade. Se a falta dela, da salvação, é o maior problema, automaticamente a salvação é a solução. E Nicodemos tinha muitas dúvidas sobre o espiritual. Como ir para o céu? Ontem a Rosângela e eu, nós estávamos assistindo um filme. Num determinado momento, o policial ele havia sido baleado, estava no hospital e ele já sabia que ele tinha câncer. E o problema com o ferimento da bala agravou e ele sabia que ele ia morrer. E ele disse: eu não quero morrer. Ele disse que não queria morrer exatamente porque ele não tinha conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Nenhum de nós queremos morrer. Nem os salvos em Cristo Jesus querem morrer. Mas nós não devemos temer a morte. Porque nós conhecemos o espiritual e sabemos o que está reservado para nós é muito melhor do qual que nós temos aqui na terra. E Nicodemos procurou o Senhor Jesus Cristo para ver como ele, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um guia, como ir para o céu. Hoje eu, pastor Antônio Carlos, 25 anos no ministério pastoral, fico a pensar, meus irmãos, como pode haver líderes que não conhecem as boas novas, não sabem como ir para o céu, são guias de cegos e são cegos e querem serem chamados de pastores, padres e até mesmo de apóstolos. A salvação não é um teorema, a salvação é prática. A salvação é vida. E quando nós a recebemos, quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, passamos a ter vida aqui na terra.
Na terra nós já passamos a ter um novo viver, um novo modo de viver. A salvação faz com que o homem salvo se alegre em Cristo Jesus. Nicodemos fez o que era correto. Foi até Jesus, procurou o Mestre. E nós, salvos em Jesus Cristo, meus queridos irmãos, temos que orientar as pessoas, falar das pessoas sobre a salvação, falar de Jesus Cristo a elas, para que elas possam ir buscar o Senhor Jesus no lugar correto. As pessoas não vão encontrar salvação nos bares, as pessoas não vão encontrar o Senhor Jesus Cristo em muitos lugares religiosos por aí, que não pregam a salvação em Jesus Cristo, pregam através da bondade, pregam através de vários temas, mas não tem Cristo como o centro. E aí não podem mostrar ao Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Então Nicodemos fez o que era correto, foi diretamente até o Mestre. Nicodemos estava, digamos, encantado com o que Jesus vinha realizando no seu ministério, curando as pessoas, fazendo com que os cegos voltassem a enxergar, fazendo com que os aleijados voltassem a andar, fazendo com que os surdos e mudos viessem a falar. E Nicodemos via que tudo aquilo que estava ocorrendo só podia vir dos céus, só podia vir da parte de Deus. E ele sabia que Jesus estava fazendo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus foi direto. Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ir para o céu. Amados irmãos, quando nós, na nossa evangelização, nós temos que muitas vezes ser diretos. Dizer o problema é o pecado. O pecado é o problema da humanidade. Se o pecado é o problema da humanidade, a solução qual é? Cristo. Jesus Cristo veio e deu a vida pelo pecador. E Jesus vai direto com Nicodemos. Se você não nascer de novo, não pode ir para o céu. E aí Nicodemos replica: Senhor, mas como pode um homem, já sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus volta a lhe dizer: Nicodemos, você não entendeu nada. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus foi ao cerne do problema. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, o homem é espírito. E aí começa já a confusão na cabeça das pessoas, da humanidade. A humanidade entende que o corpo possui um espírito. Porque alguns acham que nem espírito existe. Então a humanidade pensa que o corpo possui um espírito. E não é essa a questão. A questão que nós vemos é que o espírito possui um corpo. O que para a humanidade ela valoriza, que é o corpo, e fazendo um verdadeiro culto ao corpo, nós entendemos, conforme as Escrituras, de que o corpo volte para o pó e o espírito volta para Deus. Mas voltando ao texto, Jesus complementa a sua resposta. Não te maravilhes de ter-lhe dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, não entendendo, replica: como pode ser isso? Irmãos, por tantas vezes que nós estamos evangelizando e falando às pessoas, explicando, hoje os jovens usam um termo: você quer que eu desenhe? Olha, estou falando, você não está entendendo, vou desenhar. E muitas vezes eu acho que é o mais correto, é nós desenharmos para as pessoas entenderem. E há algumas formas de evangelismo prático, eu acho muito interessante, que as pessoas vão fazendo determinada agilidade e mostra através daquilo que eles estão fazendo a pregação do Evangelho, ensinando as pessoas de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E Nicodemos, como pode ser isso? E Jesus atinge o âmago.
Você é mestre em Israel e não sabe? Ou seja, Jesus disse para ele, mas você fala para as pessoas sobre religiosidade e você não sabe? Exatamente porque religiosidade não leva o homem ao Senhor Jesus Cristo. Você que diz ser pastor, você que diz ser líder espiritual, não nasceu de novo e quer falar sobre coisas espirituais? Você que não experimentou a salvação, não pode saber e nem mostrar o caminho da salvação. A solução do problema humano, o pecado, é o Senhor Jesus. Não é Maria, não é José, não é Antônio, ninguém deste mundo morreu na cruz do Calvário. Ninguém destes foi Deus, viveu nos céus, fez tudo o que existe nos céus e na terra. O Senhor Jesus fez. Somente o Rei dos Reis, somente o Senhor dos Senhores, aquele que está assentado à destra do Pai, que se fez homem, veio à terra, nasceu de mulher, e dos 30 aos 33 anos, executou o seu ministério, foi preso, humilhado e foi pregado numa cruz. Se fez maldito por nós. Porém, ao terceiro dia, ressuscitou e vivo está ao lado do Pai. Billy Graham, em uma das suas palavras, ele diz uma frase mais ou menos assim: o grande passo da humanidade não é o homem pisar na lua. O grande passo da humanidade é Deus se fazendo homem e pisando na terra. E é uma grande verdade. Jesus é o caminho, porque ele realizou o caminho para o céu. Como diz o hino do cantor cristão, que eu amo muito, para o céu por Jesus irei. E a estrofe é: Jesus abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Se a cruz era a maldição para quem nela fosse pregado, Jesus, pela sua crucificação, nos deu vida eterna. Jesus morreu, é fato. Também é um fato que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Deus abençoe meus irmãos, parabéns aos pais por esse dia tão especial, que vocês, juntamente com seus filhos, reunidos no almoço após a IBD, possam se alegrar. E, meus queridos, se alegrar porque vocês são salvos em Jesus Cristo. Se alegrar porque vocês podem olhar para os seus filhos e dizer: meus filhos, o que eu recebi de mais precioso eu passei a vocês, a salvação em Jesus Cristo. Nós sabemos que deste mundo nada vamos levar, mas a preciosidade de vocês, pais, terem ensinado seus filhos nos caminhos do Senhor, e vocês, pais, que ainda têm seus filhos pequenos e estão ensinando nos caminhos do Senhor, é preciosa. Deus abençoe vocês. Oremos. Querido Deus, ó Pai de amor, nós glorificamos a Ti, nos alegramos juntamente com os pais que podem, Senhor Deus, se alegrar porque têm ensinado os seus filhos nos caminhos do Senhor e podem ver os seus filhos ensinando os seus filhos nos caminhos do Senhor. Maravilhoso, pois é a mostra de que o Senhor Jesus Cristo está atuando na vida das famílias da igreja. Deus abençoe vocês, pais, parabéns por esse dia e que vocês continuem sendo esses homens valorosos que vocês são. Continuem falando e anunciando as boas novas de Cristo e que nós possamos com alegria ver as tuas maravilhas. Deus abençoe os amados irmãos, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, só para a título de aviso, nós já demos início à reforma, já desmanchamos aqui a parte do fundo, já está tudo pronto para nós darmos continuidade ao trabalho das
edificações, colunas, vigamento, e após a coluna, vigamentos, nós vamos aí pôr a laje, e é um trabalho aí de alguns meses. Estejam orando, já estamos abrindo para que vocês quiserem fazer doações específicas para a construção. Porque eu creio numa coisa, meus irmãos, aquele que iniciou a boa obra há de completá-la. Da mesma forma como Deus permitiu que nós iniciássemos a obra, nós vamos encerrar. Nós não vamos fazer uma etapa somente, nós vamos fazer na totalidade. Eu creio no nome de Jesus Cristo, que nós vamos entregar essa obra pronta. E vocês verão depois com alegria que o suor das suas mãos, o trabalho de suas mãos nesta construção não foi em vão. Deus abençoe os amados irmãos. Tenham um bom dia. Amém.